Sem Gabigol e após 3 derrotas seguidas pelo Brasileiro, o Flamengo vai em busca da redenção e conta com um adversário bastante frágil para isso. Será que o rubro-negro vai conseguir? Bom, vamos abordar isso aqui nesse vídeo, entendendo o que o Goiás tem para apresentar de fragilidade ou de fortaleza e o que o Flamengo deve fazer para vencer. Deixa o like aí, se inscreve no canal enquanto eu rodo a vinheta. Você já sabe, mas não custa lembrar que membros do canal do Falso 9 escutam os meus comentários ao vivo durante os jogos através de um canal de transmissão que eu tenho no WhatsApp agora. Então, se torna aí membro do canal clicando no link, depois corre na comunidade, a comunidade exclusiva para os membros tem lá um link onde você pode ingressar a partir de R$ 5 por mês, vale a pena, o pessoal curte. Então, chega junto da gente aí. Vamos falar como o Goiás joga primeiro, né? O Goiás joga numa espécie de 4-2-3-1, aonde tem um jogo de força pelo lado direito e um jogo mais de retenção e criação pelo lado esquerdo, tá? Então o Goiás ataca com praticamente 2 laterais do lado direito, o Maguinho e o Dieguinho, e no meio tem um meia clássico, Palácios, tá? Uma boa contratação, um jogador que tem demonstrado aí bons valores aí nesse início de Brasileiro. O Vinícius, que está escrito errado aqui, tá? O Vinícius, que é um jogador que vai trabalhar mais por dentro, mas que também faz linha de fundo, mas é um cara mais criador. E aí o Sander executa as ultrapassagens. Por quê? Porque o grande objetivo do time é fazer o Matheus Peixoto, que tem 1,90 m, cabecear ou ganhar duelos na área. É um time tão rústico quanto isso, tá? Então, o que existe de evidência disso? Os indicadores, né? Os indicadores de faltas sofridas, né? Os jogadores do Goiás, a gente tem aqui o Sander, o Dieguinho, jogadores aí que trabalham muito linha de fundo e ultrapassagem nas costas do ponta adversário. Então o Flamengo tem que estar de olho nisso. O Cebolinha, por exemplo, deixou perder as próprias costas aí para o Kelvin no jogo contra o Atlético Paranaense, que gerou o gol da vitória. Vai ter que estar mais atento nesse jogo, nos contra-ataques do Goiás, que esses jogadores vão tentar fazer ultrapassagens. É o time que mais sofre falta no Campeonato Brasileiro, com 82 faltas sofridas, tá? Talvez muito por isso, mas não é um time essencialmente de contra-ataque. É um time que tenta jogar ali, mas ainda não está bem consolidado. Treinador inexperiente, né, que está comandando ainda o Goiás. Os jogadores, o Vinícius, né, é um dos jogadores que mais dribla no Campeonato Brasileiro. Tá? É o quarto jogador com maior número de dribles no Campeonato Brasileiro. E ele e o Sander estão entre os jogadores que mais cruzam no Campeonato Brasileiro. O Goiás é o segundo time que tem mais escanteios a favor no campeonato, o que, assim, deixa cristalino e claro esse objetivo de jogo, de jogar pelo lado com muita força e tentar sempre buscar área em cruzamentos para tentar encontrar o Matheus Peixoto, que é uma torre aí do Goiás. O Flamengo deve ir a campo aqui, de acordo com a minha própria dedução, sem informação. A dúvida que eu tenho aqui, uma das dúvidas principais que eu tenho, está no gol e na lateral direita, né? Então pode ser o Matheus Cunha, pode ser que o Fabrício Bruno passe para a lateral, com o Rodrigo Caio entrando, mas eu creio que o time vai ser nessa direção aqui e, principalmente, eu penso que vai ter o Arrascaeta iniciando o jogo. E aí o Arrascaeta iniciando o jogo deve ser uma grande oportunidade para o Sampaoli colocar o Arrascaeta no time de início, num time com um centroavante só, com um atacante só, ele sendo esse cara que tem um caminho para entrar na área, tá? Então, é possível que o Pedro jogue mais confortável com o Arrasca e que o Arrasca também tenha no Pedro uma parede e um cara para afundar a última linha e gere para ele a possibilidade de finalizar da frente da área com a competência que a gente já conhece, tá? Então, em progressão, o time deve progredir aqui. Se o Wesley estiver em campo, deve ser ele o cara dessa amplitude máxima. Se ele não estiver em campo, provavelmente Matheus França ou alguma surpresa que o Sampaoli
encontre para nós aí o Matheus Gonçalves da vida. Do lado esquerdo, a mesma dinâmica com o Cebolinha. E aí é importante, né, que Cebolinha e o Wesley, ou Cebolinha e Matheus França, ou outro Matheus, de repente, no time, estejam ali atentos para as ultrapassagens que vão sofrer dos laterais, caso o Flamengo perca a bola, né? Os zagueiros vão precisar fazer um trabalho extremamente físico. Por quê? Porque o Matheus Peixoto tem 1,90 m e ele vai tentar ser utilizado de apoio. E aí tem o Pulgar, que é um cara alto também, com um físico maior, que às vezes vai encaixar nesse jogador. Essa dinâmica do volante do Flamengo encaixar no centroavante adversário é algo que a gente deve começar a ver nos jogos. Por quê? Porque é uma coisa que o Sampaoli costumava fazer, especialmente no Olympique de Marselha. No Olympique de Marselha, o Camará era primeiro volante e fazia esse tipo de encaixe. Então, eventualmente, a gente pode ter o Pulgar dentro da linha de 4, praticamente como um zagueiro, tá? Por conta desse enfrentamento a um centroavante adversário. Eu gosto da ideia, tá? Acho que é interessante e é algo fora da caixa. E ali, já chegando numa parte mais de profundidade do campo, a gente vai ver o Ayrton Lucas, dada a presença do Cebolinha, atacando muito o corredor, esse meio espaço, né, entre o corredor central e o corredor lateral, atacando bastante por aqui para finalizações, gerando ultrapassagem, gerando muito jogo para o Cebolinha. O Cebolinha jogou muito bem ofensivamente, muito por conta do trabalho ofensivo do Ayrton Lucas em ultrapassagens. E agora o Pedro vai ser um cara mais sozinho dentro da área. Então, quando eles chegarem em linha de fundo, eles vão ter uma opção mais definida de um cara para atacar a área e vão ter uma opção mais definida de um cara que ataca a frente da área. Provavelmente o Matheus França deve ter também, de uma forma mais definida, esse ataque na segunda trave. Então, assim o time fica mais organizado. O Flamengo tende a manter esses dois triângulos. Vou botar para a imagem anterior que fica mais claro. O Flamengo tende a ter esses dois triângulos mais organizados, sem dois atacantes e com o Pedro e o Arrascaeta especialmente, que deve aumentar a criação de oportunidades de gol do rubro-negro, tá bom? Então, é um jogo favorável, é um jogo que, acima de tudo, dada a suspensão do Gabriel, se provou uma oportunidade de enxergar o time de uma maneira mais organizada e até mais dentro das ideias do Sampaoli. Tem tudo para o Flamengo melhorar na sua performance, apesar, lógico, do desfalque do Gabriel, que é um jogador ídolo do clube e muito competente ofensivamente em algumas dinâmicas. Porém, a obrigação de usar os dois eventualmente pode não estar ajudando. E creio que agora, com as dinâmicas melhor definidas e com um outro cara extremamente efetivo em gols e também criador, que é o Arrascaeta, isso possa sim acontecer. E você, qual é a sua opinião? Está entusiasmado para esse jogo? Acha que agora sai a zica? Então, comenta aí para eu saber o que você acha que vai acontecer. Falou? Um abraço.